as capitanias hereditárias e o governo geral. Os governadores gerais receberam ordens do rei de Portugal para colonizar o território brasileiro. Além de exercer funções administrativas e judiciárias, eram atribuição deles defender a colônia de invasões estrangeiras, apoiar as tarefas da Igreja Católica e prestar auxílio aos capitães donatários. Vamos marcar aqui que é importante isso aqui, ó. Nós vamos botar aqui os governadores gerais, colonizar o território brasileiro, funções administrativas e judiciárias, defender a colônia, apoiar as tarefas da igreja e prestar auxílio aos capitães donatários. Tá aí. Quem eram os capitães donatários, galera? Galera, eu vou subir aqui rapidinho. Aqui, ó. Aqui era o Brasil, essa parte que vocês estão vendo aqui era a parte que coube a Portugal, porque para cá era da Espanha. Então, o que eles fizeram? Eles separaram o Brasil em 15 capitanias. E essas capitanias, o rei de Portugal, simbolicamente, né, doou para algumas pessoas da nobreza, barões, duques, pessoal, para que eles tomassem conta. Então, esses capitães donatários, eles tinham a obrigação de fazer a capitania prosperar, criar coisas, administrar, E qual é a função dos governadores gerais? O rei de Portugal queria novamente que o poder tivesse centralizado em um local só, que ficaria responsáveis os governadores gerais. E qual era a função desses governadores? Né? Eles tinham a função administrativa, de administrar toda a colônia, né? Todo o Brasil, que cabia a Portugal. Função judiciária, defender a colônia de invasões e apoiar a igreja e ainda prestar serviço para os capitães donatários, que eram os donatários, os donos, né, das terras das capitanias. Os capitães donatários eram nobres portugueses que em 1534 receberam terras do rei de Portugal, denominado capitanias hereditárias. Eles passaram a ser responsáveis por ocupá-las, explorá-las e defendê-las usando os seus próprios recursos. Tem essa também. O rei de Portugal doou essas terras para esses nobres, porém tudo que eles fizessem tinha que sair do bolso deles, tá? Tinha que sair do bolso deles. Então nós vamos botar aqui, ó. E grifar isso aqui, eles passaram a ser responsáveis por ocupá-las, explorá-las, defendê-las usando seus próprios recursos. E aqui, ó, essa palavra capitanias hereditárias, por que elas receberam esse nome? Elas receberam esse nome porque a terra passava de pai para filho, hereditária. Então, se aquele barão morresse, quem iria herdar a terra seriam os filhos dele. Tá? Então, aqui nós temos 15 capitanias. A hostilidade dos povos indígenas e a falta de recurso de alguns donatários fizeram com que a maioria dessas capitanias não prosperassem. Dessa forma, a coroa portuguesa, para tentar centralizar seu poder, retomou para si a responsabilidade da colonização e, em 1549, criou o governo geral, que durou até 1714. Dessas 15 capitanias, galera, apenas 2 prosperaram, tá? Que foi a de Pernambuco e São Vicente. Foram as únicas 2 que prosperaram. Por causa da terra, da plantação, teve um que tinha os jesuítas, que eram amigos dos índios, então os índios não invadiam as terras e tal, ok? São Vicente e Pernambuco, foram as 2 que prosperaram. O clima das capitanias. As únicas capitanias hereditárias que prosperaram por um certo período foram Pernambuco e São Vicente. Então pode grifar esse nomezinho aqui, ó, Pernambuco e São Vicente. Principalmente por causa das características do solo e do clima dessa região. Pode grifar isso também, ó. Características do solo, do clima da região. Com terra fértil e rica em nutrientes, essas áreas se tornaram ideais ao cultivo da cana-de-açúcar. Vamos lá, grifa, cana-de-açúcar.
O solo tipo Massapê em Pernambuco e a curta distância entre os continentes europeu e africano, este último de onde vinham os escravos para trabalhar nos engenhos, favoreceram a prosperidade da capitania. A produção açucareira pernambuca rendeu lucros tanto para a economia interna como para a metrópole portuguesa. A produção açucareira pernambucana rendeu lucros tanto para a economia interna como para a metrópole portuguesa. Já na capitania de São... Então, a gente viu aqui que o que ajudou a prosperar a capitania de Pernambuco, né, foi o plantio da cana-de-açúcar. Já na capitania de São Vicente, onde foi fundado o primeiro núcleo de povoamento da América Portuguesa, a produção açucareira foi baixa, gerando diversas dificuldades para a manutenção. A distância até a Europa e a África e a falta de recursos do capitão donatário responsáveis pela região contribuíram para que o local fosse menos próspero que Pernambuco. Tá? Então, deixa eu voltar aqui no mapinha. Ó, Pernambuco está aqui em cima. São Vicente está cá para baixo. Portugal, a Europa ficava para o lado de cá, né? Então, o que estava mais próximo, né, levava menos tempo ir de Pernambuco até a Europa do que de São Vicente. Então, isso atrapalhou um pouco. Então, tá aqui, ó. Massapê é tipo de terra preta muito fértil. Engenho era o local onde era produzido o açúcar. E a metrópole era o estado central em relação às colônias. Vamos ver aqui. Aqui são as ruínas de um engenho, tá? E aqui embaixo vem falando: cite um motivo que levou a capitania de São Vicente à falência. Tá aqui, ó, a falta de recursos do capitão donatário. Aqualtune, princesa na África, escrava no Brasil. Você sabe quando é o Dia da Consciência Negra? Você sabia que a data faz referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares? O Quilombo dos Palmares foi uma das comunidades que abrigava escravos fugitivos de engenho, no interior do que hoje se tornou Pernambuco. Segundo a tradição oral, Aqualtune, a mãe de Ganga Zumba e a avó de Zumbi, era uma princesa de uma tribo do Congo que foi derrotada na Batalha de Mbevila pelos portugueses por volta de 1665. Os sobreviventes, entre eles Aqualtune, foram capturados e trazidos como escravos para o Brasil. Conta-se que Aqualtune, ao desembarcar em Recife, teria se atirado ao mar na tentativa de regressar à África, mas a tentativa fracassou. No engenho em que era mantida como escrava, ela engravidou e, ao ouvir falar de uma região nos morros de Pernambuco que abrigava escravos fugitivos, decidiu fugir. Acompanhada por cerca de 200 escravos, chegou ao Quilombo dos Palmares, onde teve 3 filhos, Ganga Zumba, Ganga Zona e Sabina, mãe de Zumbi. Diz a tradição que Aqualtune morreu de velhice, mas também há a hipótese de que ela tenha morrido durante a destruição do Quilombo dos Palmares em 1694, liderada pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Aqui a gente tem uma imagem do Memorial do Quilombo dos Palmares em Alagoas. Bandeiras e a extensão do território. Por causa das dificuldades enfrentadas na capitania de São Vicente, muitos colonos e sacerdotes da Companhia de Jesus, conhecidos como jesuítas, deslocaram-se para o sertão, onde fundaram diversas vilas ao longo do século XVI. Uma dessas vilas foi São Paulo de Piratininga, fundada a partir de um colégio jesuíta. Um dos papéis dos jesuítas era converter os povos nativos ao catolicismo. Porém, essa conversão interferiu diretamente no modo de vida desses povos. Além disso, alguns colonos, conhecidos como bandeirantes, eram contratados pelas elites e autoridades locais para adentrarem o sertão e capturarem indígenas que seriam escravizados, bem como para caçarem escravos fugitivos. As expedições organizadas pelos bandeirantes buscavam também metais preciosos pelo interior do território. Então aqui nós temos, né, soldados índios da província de Curitiba escoltando selvagens.
né? Então tá aqui, ó, os colonos contratados para capturar indígenas e escravos fugitivos e para buscar metais preciosos eram chamados de capitães do mato, jesuítas ou bandeirantes? Acabamos de ler. Bandeirantes. Isso, bandeirantes. Tá aqui na 7. A Vila de São Paulo de Piratininga foi fundada no alto de uma colina próxima a alguns rios. Para a gente pesquisar quais rios eram e por que essa vila foi construída nesse lugar. Os rios eram o Anhanguabaú e o Tamanduateí. O lugar foi escolhido por ser estratégico contra os ataques dos povos indígenas e de outros inimigos. O Monumento da Discórdia. As imagens a seguir retratam o Monumento às Bandeiras, escultura do artista ítalo-brasileiro Vitor Brecheretti, localizada no Parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Você pode notar que em ambas as fotografias a escultura foi alvo de algum tipo de intervenção. Os textos abaixo também se referem a essas intervenções, fazendo pontos de vista sobre o significado dessas ações. Leia com atenção. Texto 1. A tinta vermelha, que para alguns de vocês é depredação, já foi limpa e o monumento já voltou a pintar como heróis os genocidas do nosso povo indígena. Ficamos muito tristes com a reação de alguns que acham que a homenagem a esses genocidas é uma obra de arte e que vale mais que as nossas vidas. Como pode essa estátua ser considerada patrimônio de todos se homenageia os genocídios daqueles que fazem parte da sociedade brasileira e da sua vida pública? Esse monumento para nós representa a morte. E para nós, a arte é outra coisa. Ela não serve para contemplar pedras, mas para transformar corpos e espíritos. Para nós, a arte é o corpo transformado em vida e liberdade, e foi isso que se realizou nessa intervenção. Texto 2. O monumento às bandeiras e a estátua de Borba Gato amanheceram pichados com tintas coloridas. Em nota, o Instituto Vitor Brecheretti se disse perplexo e indignado com a pichação. O Instituto de Vitor, IVB, vem a público manifestar sua perplexidade e indignação pelos atos de barbarismos ocorridos nessa madrugada, que atingiram, entre outros monumentos da cidade, o Monumento às Bandeiras, de autoria de Vitor Brecheretti. É uma violência cometida contra uma das mais importantes obras artísticas do país. O Monumento às Bandeiras pertence ao povo brasileiro como símbolo, deve ser respeitado e sua preservação garantida a todos nós. Aqui nós vimos, né, a escultura pichada, pintada de vermelho, e dois textos. Um, né, dizendo que, na verdade, a ofensa é existir esse monumento. Por quê? Monumento a bandeiras. Não é bandeira tipo a bandeira do Brasil, bandeira do Flamengo, não é isso. Bandeiras eram aquelas expedições que nós vimos ali atrás, que elas tinham função de penetrar as matas, tá, para capturar indígenas, né? Então, e assim torná-los escravos e catequizá-los para que eles falassem a nossa língua e seguissem a religião que na época aqui era católica, tá? E assim, então o primeiro texto enfatiza que, na verdade, a agressão é esse monumento, porque essas pessoas, elas matavam os índios, elas escravizavam, capturavam como se fossem animais, né? Então, os índios não tinham direito à liberdade, os índios, eles teriam que ser escravos, os índios, eles já estavam aqui antes dos portugueses chegarem, né? E já o segundo texto defende o monumento, né? Principalmente o instituto que é do cara que fez essas esculturas, né? Então o segundo já tem um ponto de vista dizendo que é um absurdo denegrir, depredar uma escultura, uma obra de arte que representa o passado do Brasil. Então aqui literalmente a gente vê os dois lados da moeda. A gente vê uns olhando por um lado
e outros olhando pelo outro. Como toda história tem, né? Toda história, tudo, não história, tô falando só história de que a gente estuda, mas toda vez que acontece alguma coisa, existem dois lados, né? Ah, fulano bateu em fulano. Vamos ouvir os dois lados. Não está certo bater, mas vamos ouvir também, de repente, a pessoa que apanhou fez alguma coisa. Então, ambos devem ser punidos e não apenas o que bateu. Então aqui a gente vê dois lados da história. Fizeram um monumento para homenagear esses bandeirantes, porém eles foram o quê? Pessoas que mataram os índios, pessoas que escravizaram. Então será que realmente eles mereciam essa obra de arte? Então aí a gente tem esses dois textos que falam desses dois pontos de vista. Número 1, qual dos textos condena aquela pichação no monumento? Foi o texto 1, o texto 2, nenhum dos textos ou os dois textos que condenaram a pichação, terem sujado de tinta o monumento? Então o texto 2 é o que condena, né, a pichação dos monumentos. 2, quem é o responsável pelo depoimento do texto 1 e do texto 2? O texto 1 é uma liderança indígena e o texto 2 é o Instituto Brecheret, né, do Vitor, o cara responsável pela escultura. Aqui, gente, a gente pode botar uma autocorreção, tá? Só colocar autocorreção e a data, ok? Não precisa botar a página. Dia 20/10. Tá aqui. Na 3 aqui, na sua opinião, por que o Monumento às Bandeiras é alvo recorrente de intervenções? Porque além de existirem vândalos, né, aquelas pessoas que depredam as coisas, que sujam, que picham, existem pessoas que têm o mesmo pensamento do texto 1, que acham que é um absurdo aquele monumento. Então, além dos vândalos, ainda tem as pessoas que são contra esse monumento que fazem esse tipo de coisa também. 4. Você concorda com esse tipo de intervenção? Vocês concordam com esse tipo de coisa que foi feito nesse monumento? A pichação, mesmo que você não concorde com, por exemplo, aquela estátua, aquele monumento, mas você concorda com isso que as pessoas fizeram? E aí? Aí quem sim, sim, quem não, não, tá? Aqui nesse caso não tem não tem resposta errada, de acordo com o pensamento de cada um, tá? Então, para quem colocar sim, não precisa mais responder nada. Quem colocar não tem que responder a segunda pergunta, que é como você se manifestaria. Ah, de repente, vamos botar assim, ó, enviaria um abaixo assinado com provas históricas provando que eles não foram heróis e pediria a retirada desse monumento. Tá aqui. Agora, em questão disso, falando assim, ao pé da letra, por mais que a gente não concorde com uma coisa, eu não acho certo devolver o mal com o mal, entendeu? Eu acho sim que a gente tem que se mostrar superior. Então eu acho que as pessoas deveriam ir haver um estudo sobre isso, uma conscientização, para que esse monumento fosse retirado. Fora daqui do Brasil, em algum lugar nos Estados Unidos, teve um caso desse. Um cara que tinha uma estátua em homenagem a ele, só que ele não foi um cara bom. Mas lá eu acho que foi, eu não sei também se lá onde ele morava
eram indígenas ou eram negros, e ele fez tipo isso, teve genocídio, teve escravidão, né? Ele construiu a maior parte da fortuna dele em cima de toda essa tragédia, matou muita gente, mas porque o lugar prosperou, só viram um lado bom, aí fizeram uma estátua dele. Nisso que os anos foram se passando, né? Hoje as pessoas são mais conscientes, as pessoas têm mais visão de vida, de passado do que antigamente, mais coragem, têm mais direitos. Então, eles entraram com recurso, foi uma briga longa, entendeu? Mas conseguiram retirar a estátua dele. Agora que eu tô lembrando, era alguma coisa referente a negros, porque eu lembro que até eu vi um filme que falou sobre isso também, e tinha uma reunião de autoridades negras, era padre, pastor, advogado, pessoas assim de alta influência que eram negras, que elas participaram dessa reunião para decidir se iriam tirar ou não aquela estátua, entendeu? Então eles conseguiram, não lembro qual foi o local que isso aconteceu, mas aconteceu, né? Houve todo aquele estudo e realmente chegaram à conclusão de que aquela pessoa não representava um herói, e na verdade era o contrário. A descoberta do ouro. Você conhece a origem do nome da cidade onde vive? O nome Minas Gerais, por exemplo, foi dado à região onde foi descoberto o ouro durante o período colonial. No final do século XVII, essa região pertencia à capitania de São Paulo e Minas do Ouro, que administrava a exploração do metal e controlava as milhares de pessoas que migraram para lá atraídas pelo metal precioso. Os paulistas, responsáveis pela descoberta das minas, chamavam essas pessoas de emboabas e tentaram proibir a entrada deles na região, o que desencadeou a chamada Guerra dos Emboabas. Ao final, o conflito deixou muitos mortos e acarretou a expulsão dos paulistas da região. Além disso, a administração colonial desmembrou as capitanias e deu origem a São Paulo e Minas de Ouro. A criptomoeda é uma moeda virtual negociada pela internet, cujos exemplos mais conhecidos é o Bitcoin. Criados entre 2008 e 2009, o Bitcoin só alcançou a paridade com o dólar estadunidense na proporção de 1 por 1. Em 2011, ou seja, o valor de um Bitcoin era o mesmo de $1. Desde então, o valor da moeda vem aumentando. Em 2017, a moeda atingiu porção de 1 por 20 mil, ou seja, um Bitcoin valia $20 mil estadunidenses, quer dizer, dos Estados Unidos. As pessoas que compraram bitcoins em 2011 e venderam em 2017 ficaram milionárias, gerando grandes investimentos na moeda. A febre por bitcoins, guardadas as especificações de cada contexto, é comparável a muitas descobertas de metais preciosos no final do século 17. Aqui na nossa última página de hoje, nós temos o nosso mapa da aprendizagem. Temos ali pau-brasil brasileiro, governo geral, bandeiras, capitanias hereditárias e capitães donatários. Então aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Um beijinho, até amanhã.